Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia. Mais uma mensagem aqui no canal para abençoar a sua vida. E eu peço a você que deixe a sua curtida, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, deixe seu pedido de oração nos comentários. E hoje o nosso tema é as consequências do pecado. A nossa leitura está no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo do 1 ao 4. E a palavra do Senhor fala assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Aserá, junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas e nos montes do campo. Darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos, por causa do pecado em todos os seus territórios. Você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Espírito Santo aplique essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui essa passagem está falando do povo de Judá, né? Do pecado de Judá, que o pecado engana e destrói, né? E está falando que o povo estava adorando outros deuses. E o Senhor ficou indignado com o que estava acontecendo. O povo de Judá estava adorando a deusa Aserá, estava adorando falsos deuses. A idolatria estava grande entre o povo. E o Senhor ia castigar esse povo. Esse povo ia ser escravo, ia ser levado como escravo por causa do seu pecado. Porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. O Senhor falando aqui na sua passagem. O povo de Judá estava na grande idolatria, se esqueceram de Deus. Se esqueceram que foi Deus que os tirou do Egito. Se esqueceram que foi Deus que estava com eles todo o tempo. Eles estavam adorando falsos deuses, fazendo todo tipo de maldade. Então o Senhor ia castigar esse povo. E não é diferente hoje em dia. A maldade está grande entre a humanidade, né? Todo tipo de pecado. E o pecado separa o homem de Deus. Hoje a gente vê a falta de amor no ser humano, né? O pecado cada vez se alastrando entre a humanidade, o egoísmo, a prostituição, a imoralidade, a falta de amor ao próximo. Tudo que não agrada a Deus é pecado. A idolatria não é só a imagem, mas até pessoas, né? Tudo que você adora, tudo que você faz como ídolo, isso é pecado, não agrada a Deus. E é o que nós estamos vendo hoje em dia, cada vez mais o pecado se alastrando. Cada vez o pecado está maior entre a humanidade e o egoísmo, a falta de amor, né? E as práticas que não agradam a Deus, cada vez maior. Isso sofrerá condenação eterna, né? Que é a consequência do pecado. Quando o Senhor Jesus vier julgar a humanidade, toda a humanidade vai ser julgada. O Senhor virá um dia julgar a humanidade, o justo e o ímpio, né? O Senhor virá julgar. E o pecado, ele traz condenação eterna. E o salário do pecado é a morte. Lá em Romanos 6, versículo 23, fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
as consequências do pecado é a morte eterna, a condenação eterna. Quando o Senhor Jesus vier, todas as pessoas vão ser julgadas. Quem não tiver com seu nome no livro da vida vai estar condenado para a morte eterna. E a vida eterna é só em Cristo Jesus, só Jesus que justifica os nossos pecados, só Jesus que nos perdoa, nos liberta pela fé e a graça de Deus é que o homem é salvo do pecado. Se não for pela fé em Jesus Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, só Jesus é o caminho que leva a Deus. As pessoas seguem vários os caminhos, achando que leva a Deus, não leva, só Jesus Cristo é o caminho que leva a Deus, só Ele é o nosso Senhor e Salvador, e veio para salvar toda a humanidade da condenação que há de vir sobre a terra, né? Porque toda a humanidade vai ser julgada, toda a humanidade vai ser julgada um dia, quando Ele virá. Quando Ele vir, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e voltará para julgar toda a humanidade, todos os seus atos, todos os seus pecados. Deus vai julgar a nossa conduta, a nossa maneira de viver. Fica essa palavra ao seu coração, permita orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por mais um dia na sua presença. Que o Senhor venha estar guiando os nossos passos, nos protege, nos guarda, protege a nossa família, nossa casa, nos livra do mal. Protege também aquelas pessoas que estão nos vícios, liberta dos vícios, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer a cura de toda enfermidade e doença em nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar as famílias, abrindo as portas de emprego, restaurando os casamentos, em nome de Jesus. Amém. Tome posse, amado Deus, abençoe seu dia. Até mais.